Olá, estamos de volta. É um prazer estar com você nesses nossos módulos sobre contrato administrativo, que a gente chega no terceiro módulo e a gente vai trabalhar as cláusulas exorbitantes, entrar no núcleo mesmo da essência do contrato administrativo e suas transformações ao longo do tempo, e principalmente a partir da nova lei de licitações e contratos. A gente vai ver que pouca coisa foi alterada nesse tocante, mas mais para frente a gente vai discutir o quanto talvez a questão da matriz de riscos pode alterar bastante esse tratamento em relação às cláusulas exorbitantes que caracterizam os contratos administrativos. Então vamos lá, vamos começar aqui. E em primeiro lugar, a gente tem que pensar muito em cláusulas exorbitantes. Por quê? Porque assim, seria aquilo que não estaria na órbita, né, normal de um contrato, mas que faz parte da realidade dos contratos administrativos, conforme a criação do próprio contencioso administrativo na França, que começou a criar caracteres próprios, que deu ensejo a uma doutrina, uma teoria dos contratos administrativos, com essas notas características de cláusulas exorbitantes. Exorbitantes porque não fazem parte da órbita comum dos contratos, mas fazem parte, sim, nas relações de direito público. Seriam inadmissíveis nas relações de direito privado e, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, gera uma harmonia em relação aos interesses e fins públicos que regem o contrato administrativo. A cláusula exorbitante tem que ser nos limites especificados da própria Lei Geral de Licitações e Contratos. Esse que é o ponto que a gente vai trabalhar. Mas o primeiro aspecto que a gente tem que saber diferenciar, olha só, esse leão aqui, cláusulas exorbitantes não são sinônimo de cláusulas leoninas. Cláusulas leoninas são aquelas que dão vantagens desproporcionais a uma das partes e desequilibram o contrato porque são injustas, né? Então, por exemplo, lucros abusivos, isenção de responsabilidade são cláusulas leoninas. Estas podem ser e devem ser invalidadas porque desequilibram o contrato. Já a cláusula exorbitante, ela está pressuposta no contrato administrativo. Quem vai celebrar esse contrato com a administração já tem que de antemão saber quais são as cláusulas exorbitantes, o que a administração vai poder promover de alteração unilateral que eu tenho que obedecer, desde que observe os limites legais. E sempre que houver a utilização de uma cláusula exorbitante, por exemplo, de alteração unilateral de contrato, determinando que o particular preste num quantitativo a mais, isso significa que ele vai receber proporcionalmente a mais dessa alteração, né? Então, apesar de ser unilateral a determinação dentro dos limites legais, você vai ter já na cláusula exorbitante um reajuste em relação a essa situação. No fundo, é uma revisão, mais do que um reajuste, né? Uma revisão da situação inicial. Então, não confunda a cláusula leonina com cláusula exorbitante, porque a exorbitante garante ao particular a lucratividade em função daquilo que ele